Olá pessoal, aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Nessa semana nós vamos falar um pouco a respeito do forno micro-ondas, que é um equipamento eletroeletrônico que quase todo mundo tem em casa hoje em dia. Apesar de que o forno micro-ondas é um aparelho já relativamente antigo, ele tem algumas décadas, porém, como todo equipamento eletrônico, ele sofreu grandes evoluções tecnológicas, ou seja, ele evoluiu bastante nos últimos anos. Porém, o princípio de funcionamento continua exatamente o mesmo. A ideia do forno micro-ondas é aquecer água usando radiação de alta intensidade e de alta frequência. No caso do forno micro-ondas, essa frequência é 2,45 GHz ou 2.450 MHz. A radiação penetra no meio das moléculas da água, faz com que elas vibrem em alta intensidade e através do choque entre as moléculas a água esquenta, consequentemente o alimento esquenta junto. Como quase todo alimento tem água, esquentando a água do alimento ela acaba aquecendo o alimento mais ou menos por igual de dentro para fora. Tá, pessoal? Então, o forno micro-ondas utiliza ondas desta frequência, 2.450 MHz ou 2,45 GHz, para aquecer o alimento por atrito. Muito bem. O forno micro-ondas produz essa radiação através de uma válvula especial, tá aqui, ó, chamada magnetron. Essa válvula que vai produzir a radiação de alta frequência e alta intensidade para aquecer o alimento. Só que um detalhe muito importante, olha só o que está escrito aqui, ó. O magnetron não é radioativo, e sim emite radiação através de eletricidade. Ou seja, você pode manusear esse componente aqui desligado normalmente, não tem problema nenhum. Tá? Porque muita gente pensa que, inclusive, quando eu comecei a ensinar sobre forno micro-ondas, tinha gente que achava que isso aqui era radioativo, e na verdade não é. Ele apenas emite radiação eletromagnética, mas para isso ele tem que ser alimentado. E ele necessita de uma tensão de aproximadamente 4.000 volts. Essa tensão é aplicada entre a carcaça, que faz a ligação com a placa, e um dos terminais aqui do filamento. Na verdade, o filamento possui dois terminais, mas é uma coisa só. Ele começa num terminal, passa por dentro da válvula e sai no outro terminal. Então, a alta tensão tem que ser aplicada entre um terminal do filamento e a carcaça, que é a placa ou o anodo do magnetron. O magnetron, como toda válvula, tem o anodo, uma placa, e um filamento ou um catodo dentro. Assim, o catodo emite os elétrons e a placa recolhe os elétrons. Só que no caso do magnetron, seria como uma válvula de iodo de aquecimento direto, ou seja, o filamento também é catodo. A gente já falou sobre válvulas aí nos nossos... Tem a nossa série aí no canal sobre dinossauros da eletrônica, a gente fala sobre isso. Muito bem. Aqui nós temos a estrutura do magnetron, a estrutura externa, como você vê ele. Então, externamente ele é formado por uma superfície aqui que você prende no micro-ondas através de parafusos, normalmente 4 parafusos. Essa parte de cima prende o magnetron no micro-ondas, na cavidade do micro-ondas. Cavidade é o nome da carcaça do micro-ondas. Aqui é a antena por onde vão sair as ondas. Aqui é um isolante de... Na verdade é uma malha de cobre que faz o isolamento das ondas para que elas não saiam pelo lado da antena, para que elas sejam direcionadas apenas para frente, ou para cima no caso. Ou para o lado, depende da posição que o magnetron vai no forno. Tá? Temos aqui dentro dois ímãs que vão gerar um campo magnético muito forte. Esse campo magnético é a base de funcionamento do magnetron, no caso, né, para ele poder emitir as ondas. E aqui é um radiador de calor, porque o magnetron é a peça que mais esquenta no micro-ondas. Então, além desse radiador para dissipar o calor, ele tem um ventilador dentro. Ou seja, os micro-ondas possuem um ventilador para resfriar o magnetron. Inclusive, se esse ventilador der pau, o magnetron vai esquentar tanto e vai acabar queimando, tá? Então aqui nós temos a estrutura interna dele. A placa do magnetron, que é conectada com a carcaça, na verdade é um cilindro com várias cavidades dentro. Tá vendo aqui, ó? Cada cavidade dessa funciona como uma pequena bobina e capacitor sintonizados em 2,45 GHz, tá? Aqui o catodo ou filamento catodo, ó, tá vendo? Que vai ligado nos dois terminais. Ele não é bem assim, não é uma peça maciça como está aqui, mas é só para facilitar a explicação. E aqui a antena do magnetron vai ligada na placa, tá? E aqui os dois ímãs que passam em volta da placa do magnetron. Qual que é a ideia? Quando você liga o filamento, ele aquece e emite elétrons.
Devido à alta tensão que você aplica entre o filamento e a placa atrai os elétrons. Só que como tem os ímãs em volta, ao invés dos elétrons saírem reto para a placa, eles saem fazendo um movimento circular aqui, ó. Eles saem girando em forma de espiral para a placa. Em vez de ir reto para a placa, eles fazem esse movimento aqui, em forma de espiral, tá? Esse movimento vai induzir em cada cavidade desse uma onda eletromagnética de 2.450 GHz. Olha, então que interessante, é o movimento circular dos elétrons aqui dentro que vai produzir a onda de 2.450 GHz em cada uma dessas cavidades. Como eu tenho uma radiação eletromagnética em cada uma das cavidades, elas são somadas, a energia delas é somada, porque aqui é como se as cavidades estivessem todas em paralelo, e somando as cavidades, em paralelo não, estão em série. Somando a energia de cada uma dessas cavidades, você tem ondas de 2.450 MHz em alta intensidade que saem aqui pela antena e são irradiadas pelos vários pontos da antena. Então, em resumo, o filamento emite elétrons, a placa recebe os elétrons em alta velocidade devido à alta tensão que há entre a placa e o filamento, e devido ao ímã, os elétrons giram e induzem nas cavidades a onda eletromagnética de 2.450 MHz que vai ser irradiada pela antena. Então, esse é o princípio básico do funcionamento do magnetron, tá? E aqui você tem uma foto em corte dele, ó. Então aqui nós temos os terminais do filamento. Ah, isso aqui não é filamento não, tá, pessoal? Isso daqui é uma bobina, é um filtro que deixa a tensão entrar no filamento, mas não deixa a frequência das micro-ondas saírem pelo filamento, tá? Então isso aqui bloqueia os 2.450 GHz para que eles não saiam pelo filamento. O filamento é aqui dentro, ó. Tá vendo? Essa coisinha enroladinha aqui é o filamento. Aqui é a placa, que é o cilindro com as cavidades. A antena vai ligada nele para sair as ondas. Ele gera as ondas pelo giro dos elétrons, tá? O giro dos elétrons é gerado pelo ímã, portanto, se o ímã quebrar, o magnetron não funciona. E aqui o radiador de calor. É que aqui está tudo em inglês, tá? A antena, o prato, onde, na verdade, a superfície metálica que você parafusa no forno, o circuito magnético, no caso os ímãs, os dois ímãs em si. Aqui o isolamento, é um isolamento de... Isso aqui é baquelite, isso aqui é duro pra caramba. Aqui tem um isolamento de um plástico bem duro também. E aqui no caso nós temos o... Aqui é a placa de fechar o filtro para não deixar sair as ondas. O anodo é a placa, o radiador, o heat sink aqui é o radiador de calor, né? E o filamento, conforme eu expliquei para vocês. E esse gasket aqui é o isolamento das ondas, tá, pessoal? Então é assim que funciona o magnetron. Ele necessita de uma alta tensão entre a placa e o filamento para emitir as ondas. E, obviamente, ele também precisa de uma tensão menor nos terminais do filamento para o filamento acender e emitir os elétrons. Beleza, pessoal? Princípio de funcionamento do magnetron é a nossa primeira aula sobre micro-ondas. Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Inscreva-se no canal. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.